Opa! Bora praticar Spring Boot com Dependência Inject, a famosa injeção de dependência, para atender os pedidos de nossos inscritos. Nesta prática, vamos refatorar, ou seja, vamos fazer algumas alterações no código da API cliente para demonstrar, na prática, formas diferentes de utilizar a injeção de dependência. Lembrando que a API cliente é a API base do Bora Praticar. Mas, se você ainda não fez, não se preocupe, vamos deixar na descrição desse vídeo e também no card acima. Não se esqueçam, bora praticar! Olá pessoal, nesta prática poderíamos falar de vários assuntos, né, de Solid, injeção de dependência, inversão de controle. Tem vários temas teóricos que a gente poderia ficar aqui conversando para explicar o que a gente vai fazer hoje na prática. Então, com o IntelliJ aberto e com a API cliente, que é a nossa API base do nosso projeto Bora Praticar aberto, e se você ainda não fez, volto a repetir, faça, vai estar na descrição desse vídeo, vai estar no card acima. Então, faça essa prática e volte para aqui para você entender um pouco mais na prática a injeção de dependência. Então aqui a gente tem o nosso projeto cliente e esse projeto cliente tem uma classe principal, né? Como qualquer outro projeto, e eu vou inicializar startar essa API no modo debug para que a gente veja os serviços já funcionando, para que a gente consiga entender como a gente pode alterar, ver de formas diferentes a injeção de dependência. Acabou de subir na porta 8080. Aí a gente tem aqui o Postman. E o Postman, eu acredito que vocês já tenham aí, tem um body para a gente gravar, né, um cliente na base. Como a gente já sabe que nesse projeto, um projeto base, está com um banco de dados H2, que é um banco de dados em memória, então toda vez que a gente restartar, vai zerar a base, né? Ele vai deletar, como é um banco de memória, toda vez que ele restartar, ele vai perder os dados. Mas em outros vídeos, você pode olhar aqui no canal, tem lá como MySQL, tem banco de dados em memória em arquivo, enfim. Mas nesse caso aqui, como é o nosso projeto base, vamos fazer dessa forma para facilitar para aquele que está iniciando. E é isso. Bora lá. Então, a princípio, se a gente fizer um get aqui, não vai achar nada. Um get geral de clientes, né? Ele não vai achar nenhum resultado. Exatamente pelo que eu acabei de falar. E aqui vamos adicionar esse cliente aqui, que é o cliente teste, né? O José Teste 1. O cliente José Teste 1 aqui. Aqui a gente tem um update, não vamos atualizar agora. Aqui a gente já pode fazer a consulta. Então a gente pode ver que a API está funcionando normalmente com esses dois serviços e a gente vai brincar com esses serviços aí. A princípio, vamos fazer o seguinte. Vamos para o repository. Né? A gente tem um repository aqui, cliente repository, que é uma interface. E essa interface, a gente vai usar ela como base. Quem estiver chamando ela, a gente vai fazer algumas brincadeirinhas para demonstrar a injeção de dependência. Bora lá. Tem aqui o repository. Então, quem é que chama o repository? Provavelmente, né? A gente tem um service. Provavelmente não, o service, normalmente. E aí tem aqui o primeiro uso da injeção de dependência. O autoride, essa é uma forma de utilizar, só que a forma que eu vou demonstrar aqui não é que está certo, que está errado. A autoride é menos eficiente do que a injeção de dependência pelo construtor ou por anotação do Lombok. Eu não estou demonstrando o melhor nem o pior, estou demonstrando formas diferentes de fazer. Então, aqui, como a gente já testou, a gente sabe que isso aqui está funcionando. Mas, e aí, Mads? Mostra outra forma de fazer. Pronto. A segunda pode ser pelo construtor. Se a gente fizer dessa forma, o que é que acontece se a gente restartar isso aqui e tentar utilizar, né, o repository nesse serviço aqui?
se a gente tentar utilizar o repository, o que acontece? Muito provavelmente, né, ele vai tomar null point. Desta forma aí, ele toma um null point bonito, né, um null point exception, e isso a gente não quer. A gente utilizou aquele serviço aqui para gravar, utilizou esse cara aqui. Se a gente, vou restartar aqui e vou tentar fazer novamente, só para que vocês tenham ideia, né, para você que está iniciando, né, entender mais na prática, né, porque o objetivo aqui é prática. API subindo, subiu na porta 8080, vou limpar o console e aqui já coloquei o breakpoint, né, aqui no client repository e vamos tentar aqui utilizar que ele chame o serviço e aí no point except, porque ele não tem injeção de dependência, ele não tem a instanciação, ele não inicializa, né? Então aqui esse cara aqui, se a gente olhar para ele está nulo. Então, é uma das formas. Saltar o breakpoint, ver o console. A gente pode ver que ele ainda vai informar aqui no point except, mostrar a linha 17, que é a linha que tomamos no point. Mas, Mads, como é que eu posso resolver isso e não utilizando o autoride? A gente pode utilizar pelo construtor. A gente pode clicar com o botão direito ou Alt Insert para fazer a adição generate, né? Alt Insert, que é a tecla de atalho, e a gente injeta pelo construtor. E aí o construtor vai perguntar, né, o que você quer adicionar no construtor. Você pode dizer sim, ok. Então aqui é onde ele faz a injeção de dependência pelo construtor e desta forma ele funciona normalmente. Vamos testar? Tem um restart aqui para a gente conseguir testar agora pelo construtor. Vou colocar um breakpoint aqui, para a gente perceber que ele vai passar por aqui quando a gente efetuar a chamada do serviço. Ele deu interno serve erro no outro teste e agora vamos tentar novamente. Aqui, pô, Mads, ele não parou lá no construtor, porque o que foi que aconteceu, né? No início quando sobe a API, ele já faz essa injeção de dependência pelo construtor, né? Então ele já conhece todas as classes. O Spring Boot ele já é inteligente para isso. Então, se eu colocasse o breakpoint no momento que estava subindo a API, ele ia parar aqui para informar, né, ao Spring Boot que está sendo utilizado a classe, o cliente repository. E aí, quando chega nesse momento aqui, ele já não é mais nulo, como no outro teste aconteceu. E aí dou um F9 para seguir e o que acontece? Normalmente, status create, né, 201, criou o cliente. E a gente pode fazer um teste aqui também e ele, como não tem breakpoint, ele vai retornar o cliente 1 normalmente. Madison, mas quando eu for adicionando, o que acontece, né? Desta forma, toda vez que você vai precisando de um repository, aí você tem que mexer no construtor e adicionando, e refatorando. Existe outra forma de fazer isso? Existe. A gente pode simplesmente adicionar, fazer uma injeção de dependência pelo construtor por anotação. E aí a gente pode apagar isso aqui. Eu vou comentar só para ficar mais fácil, né, de vocês entenderem. Quem não conhece essas formas, né? A gente tem uma anotação que vem do Lombok. Aí dá um arroba required, aqui required arg construtor. O que ele está dizendo aqui? Que ele vai criar, né, uma injeção de dependência pelo construtor, só que somente para aquele objeto, né, que foi criado e que seja obrigatório. Se fizer dessa forma, não vai funcionar. A gente tem que adicionar aqui o final, pivot final,
E aí, desta forma, ele está fazendo isso aqui, ó, debaixo dos panos, né? Automaticamente. Eu acho que é bem interessante dessa forma, porque, por exemplo, você precisou de outro, adicionar outro final, outro repository. Não sei se aqui tem, acho que não, só tem esse. Mas imagine que seu projeto tem lá o endereço. É só um exemplo. Você tem lá o endereço repository, automaticamente ele vai fazer isso aqui e adicionar, né, com essa simples anotação do Lombok, ele já vai adicionar, ele vai criar um construtor e adicionar os dois. Então você só vai adicionando aqui o que você precisa, informando com final, e ele vai alterando o construtor. Então, dessa forma, na minha opinião, na minha humilde opinião, é a melhor forma de utilizar se o seu projeto tem o Lombok, né, a dependência do Lombok. Se não tiver, aí tem que ver no seu projeto se é possível, se pode ser adicionado, enfim. Porque o Lombok tem outras anotações, enfim, não é o caso. Então, essa daqui a gente pode deletar, né, porque não existe, era só para demonstrar. E vamos inicializar esse aqui para ver se funciona com essa anotação sem autoride. Então, injeção e dependência pelo construtor com a anotação do Lombok. É uma outra forma de visualizar, de aplicar esse conhecimento de injeção de dependência. O Madison, mas qual eu vou utilizar? Qual eu vou aplicar no meu dia a dia? Depende do projeto que você está, depende do time, e aí você vai seguir o padrão que a empresa já utiliza. Você não vai usar um padrão novo. O cara está usando lá injeção de dependência pelo construtor, você vai começar a botar autoride ou vai começar a colocar anotação. Você tem que seguir o padrão que a empresa já existe. Isso é uma sugestão. Acabou de subir. Mas você pode sugerir ao time para que aos poucos, né, adicione e tal, mas a princípio você vai utilizar o que a empresa já utiliza, né, como um padrão. Então vamos ver se funciona aqui essa anotação. Vamos testar novamente. Aqui a gente vou adicionar novamente. Parou no breakpoint. E novamente o repository cliente funciona normalmente, sem nenhum problema. Então, vamos ver. Adicionou o cliente 01, o cliente José Teste 1. Vamos adicionar o cliente José Teste 2 com 2, 3. Vamos adicionar mais um. Tirei o breakpoint. Vamos tirar esse breakpoint aqui, né? E aí a gente pode ver que a injeção de dependência com o construtor funciona também eficientemente. Aí a gente pode remover isso daqui e deixar. Eu gosto dessa forma, o código fica muito limpo, mas é muito limpo. É o verdadeiro clean code. A injeção de dependência pelo construtor. Deixa eu pensar para ver se tem mais alguma forma de a gente fazer a injeção de dependência que eu lembre. Hoje é sem roteiro, né? Eu não estou fazendo um roteiro, estou fazendo um vídeo a pedido, né, dos nossos inscritos do canal Bora Praticar. Eu acho que essas formas é uma forma bem bacana aí de você ver. Então vimos aqui com autoride, que a gente já utilizava, vimos com injeção de dependência no construtor. Então vamos fazer isso também no controller. Será que funciona? O nosso objetivo não é refatorar o projeto. Então a gente vai no controller. Aí temos aqui, ó, 2 autoride. Será que ele vai continuar funcionando? Vamos remover esse autoride. Removi os autoride. E vamos adicionar @required arg_constructor. Não esquecer do final.
Dessa forma aí, tiramos 2 linhas e adicionamos uma. E caso a gente venha criar mais objetos, né, mais service ou repository, enfim. Vamos testar novamente. Aproveitar enquanto está subindo a API para pedir a você que chegou até aqui, que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like. É importante para o nosso projeto, né? Esse projeto, essa comunidade que está crescendo. Já temos aí aproximadamente 600 inscritos até a gravação desse vídeo. E eu peço a você que comente, compartilhe, né, com seus colegas para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Subiu, obrigado. Aí agora vamos testar novamente. Vamos voltar para o teste 1. Então, você pode ver que funciona normalmente. E vamos lá. Então, essa refatoração já ocorreu. Injeção de dependência pelo construtor, né, pela notação required constructor. Aqui ele tem dizendo a quantidade de uso. Então, vocês querem ver que sem o file não funciona? Vamos lá. Essa galera aí é incrível. Opa, aí não adianta, né? Tem que restartar a API para poder testar. Então, se um final, tem a outra forma ainda. Tem uma forma aqui que funciona, mas não é recomendada. Você vai mostrar uma forma que funciona, mas não é recomendada? Vou. Porque você pode encontrar em algum lugar e você vai poder entender o porquê daquilo ali, né? Então aqui acabou de subir, dessa forma aí tá quebrando, certo? E aí a gente vem aqui, pum, ó, interno serve erro, porque interno serve erro no point, no point except, porque o cliente service não foi, se você poder olhar para aqui, ó, você vai ver que ela está cinza, o IntelliJ ele informa isso, mostra que não está havendo injeção, né, de dependência pelo construtor. Então, pô, Metz, e aí, como é que eu posso ver de uma forma diferente? A gente tem a injeção de dependência, aqui, ó, tem um args constructor. O que é que ele vai fazer? Ele vai criar o construtor com todos os argumentos, né, com todos os campos, independente se tem final ou não. Tem esta forma também. Só que, por exemplo, você cria uma variável aqui, né, e essa variável, esse objeto, né, ele não precisa ser instanciado. E aí ele vai entrar também no construtor. Por isso que eu demonstrei, era para ter demonstrado essa primeiro, que no meu modo de ver não é o correto, que vai funcionar, mas deixa a brecha para que você crie variáveis, coloque no construtor variáveis que não precisam. Então, eu acho que essa forma aí não é muito o caminho ideal. Vamos lá? Ele vai subir agora, a gente vai testar, vai funcionar normalmente com a args constructor. Também do Lombok. Já subiu, podemos limpar. E aí vamos testar novamente aqui ó, o post. Ó, gravou, status criado 1, tudo certinho. Então, podemos ver que está funcionando esse serviço aqui. Deixa eu delete, post, que é exatamente isso daqui, ó. Ele chamando o service e o service aqui, ó. Deixa eu, ele vai bater ali naquele breakpoint. Ó, tô chamando o método, qual é o método que eu tô chamando? Post. Ah não, aqui é o de atualizar. Excuse me.
Buscar, get, postman. Ó, era o primeiro aqui. Então aqui ele vai ter que parar aqui. Chama esse cara aqui de 2, de 3 já, né? Eu acho. 3, José. 3. E vamos enviar essa requisição. Ele vai bater no breakpoint. E aí quando ele bate no breakpoint, não está nulo. Enfim. Então tem esta forma de... Você pode encontrar, eu já encontrei assim de vários projetos. É errado? Não, é a forma que o time definiu que é para ser utilizado. Mas eu não recomendo. Então, o correto aqui, para mim, né, o mais sensato é o required, arg construct, e aí você coloca o final. Essa é a forma que eu vou deixar no final aqui. Então, essas são as classes que a gente... A de serviço, deixa eu ver se controller, tem a entidade, mas na entidade já tem o args constructor, tem um no args constructor e não precisa fazer uma injeção de dependência aqui explícita, porque ele já tem aqui, ó, quando ele coloca o args constructor e o no args constructor, ele acaba fazendo a injeção de dependência implicitamente. Eu acho que o nosso objetivo é de demonstrar na prática as formas de injeção de dependência. Chegamos ao objetivo. Tem mais, a gente poderia demonstrar também com testes, mas eu vou deixar aqui como sugestão. Se você quer injeção de dependência também com testes, deixa no comentário, deixa aqui abaixo, comente, compartilhe. E muito obrigado por nos acompanhar até aqui, de estar fazendo nossa comunidade crescer. Um beijo no coração e não se esqueçam. Bora praticar. Artlist.io